Fala, milionário, tudo bem com você? Rogério Rodrigues na área, mais uma vez, atendendo a uma pergunta de um amigo que quer saber. Rogério, Petri 4 vai voltar nos R$ 22? Que pergunta difícil, meu amigo Cleidivaldo, mas vamos olhar os números, vamos ver os indicadores de Petri 4, vamos ver a última notícia sobre a Petrobras e depois, no final do vídeo, a gente faz uma análise gráfica. Lembrando, o que é que faz preço numa ação? Lucro. Preço acompanha lucro, né? E a política de dividendos também vai influenciar. Então, vamos ver como é que está a nossa querida PETR4, Petróleo Brasileiro, a nossa Petrobras. Bom, com relação aos múltiplos, um PL de 2,09 é fantástico, com esse dividendo yield de 51%. Né? Quem entrou, entrou. Lucro por ação de 13,9. E, primeira informação aqui importante, valor por ação de 30,82. Nesse momento sendo cotado a 29,75, hoje 21 de julho. Então, dando um PVP de 0,94, com um ROI de 45,25 e dívida líquida EBIT de 0,7 e a dívida líquida EBITDA de 0,57, dívida sobre controle. Trazendo aqui essa outra informação dessa plataforma sensacional, Scanner da Bolsa, vou deixar um link aqui na descrição. Se você quiser testar, experimentar, essa plataforma ela traz tanto análise técnica quanto análise fundamentalista, tá? Experimenta por 7 dias, se você gostar, você continua. Então vamos ver aqui. Pelo preço justo de Benjamin Graham, Petro tem um preço de R$ 98,35. Isso dá um upside de 29,75 a 98 de 230%. A última vez que a nossa ferramenta Scanner Pro ela deu um indicativo de entrar em Petrobras foi em março, 24 de março, a 22,95. Então, quem é assinante do Scanner Pro, né, teve essa oportunidade de fazer esse belo trade em Petrobras. Então, olha só, por Graham 9835. Bom, histórico de dividendos, gente, fantástico, né? Fantástico. Mais de 50% de dividendos vem pagando. 2021 5,49 e em 22 R$ 14,89 e nesse ano já pagou 6,33, superando o ano de 2021. Na média dos últimos 3 anos, se tem uma expectativa de R$ 8,90. Com relação à eficiência operacional, estava falando agora há pouco, eu vou tirar aqui essas informações e olha só, né? A cotação acompanha o lucro. Aqui é o resultado bruto, né? É do resultado bruto que sai o lucro. Então, resultado sobe, preço sobe. Lembrando que agora em agosto a Petrobras vai informar, né, os seus resultados aí do segundo trimestre, tá bom? Bom, balanço patrimonial da Petrobras, os ativos reportados no primeiro trimestre mais de 1 trilhão, né, e os passivos em 854 bilhões de reais. O endividamento de Petrobras, vamos olhar aqui com atenção, me chamou um pouco a atenção. Se a gente olhando aqui para o primeiro trimestre de 2020, olha como as dívidas de longo prazo era bem maior do que o patrimônio líquido da empresa, né? Com o passar do tempo, isso foi se revertendo até que no primeiro trimestre de 2022, o patrimônio líquido ficou maior que a dívida de longo prazo. Terceiro trimestre de 2022 voltou a inverter. No quarto trimestre de 2022 também, mas no primeiro trimestre de 2023
foi reportado um equilíbrio. Tá? Então vamos ficar bastante atento nesse informe de rendimentos do segundo trimestre de Petrobras. Lembrando que isso aqui faz preço em Petrobras. Trago aqui para vocês uma notícia do site do Infomoney que saiu no dia 19 de julho, anteontem, onde fala: crédito projeta dividendos de até 3,7 bilhões no segundo trimestre, mas vê margem de segurança menor para a ação após rally. Então, o banco espera uma queda nos resultados na comparação trimestral. Então, vamos aqui direto ao que interessa. A companhia vai divulgar no dia 3 de agosto, tá, os seus números do segundo trimestre de 2023 após o fechamento do mercado. E o Credit Suisse espera uma baixa nos resultados na comparação trimestral para os seus principais números. Bom, preço médio do Brent caiu cerca de 5% na base trimestral para $78 o barril. O banco estima que a produção de petróleo também terá caído 3% trimestre a trimestre para cerca de 2,08 milhões de barris de petróleo por dia. Os analistas do banco projetam também um lucro antes de juros, impostos e depreciação e amortização, o EBITDA, em 12,2 bilhões lucro para a estatal. Isso significa uma queda de 12%, tendo como referência o primeiro trimestre de 23 e 39% tendo como referência o segundo trimestre do ano passado. Já o lucro líquido, que é daqui que saem os dividendos, a projeção é de 4 bilhões e meio, uma queda no trimestre de 38% e uma queda anual de 59%. Bom, se já está noticiado já há 2 dias, o mercado já fez o preço, já precificou esse resultado de Petrobras, se essa é a expectativa que se tem. Um outro ponto importante é provável que os rendimentos caiam ainda mais nos próximos trimestres, uma vez que os preços atuais, tanto o petróleo quanto os derivativos, permanecem abaixo da média do segundo trimestre de 23. E aqui eu quero trazer para vocês com relação aos proventos, aos dividendos. O que o Credit Suisse está projetando? Olha só, antes da fala do CFO, o banco destacou no relatório uma expectativa de dividendo de 3,7 bilhões, o que seria 4,2% de dividend yield, né? Tendo como cenário base a atual política de dividendos, que é o quê? Como que a Petrobras está pagando hoje? 60% da diferença entre fluxo de caixa operacional e os seus investimentos. Essa é a política hoje de dividendos, mas nós sabemos que o governo federal, né, está debatendo uma mudança na forma de se pagar esses dividendos. Nós ainda não sabemos como será essa forma, né? Mas o teto das estimativas na avaliação do banco, pois vê como muito improvável que a mudança da política seria para aumentar o pagamento, então o banco prevê uma queda nos dividendos de Petrobras. Acredita que a política sairia de 60% da diferença do fluxo de caixa para os investimentos para 30% do fluxo de caixa operacional, semelhante à política da Shell. E aí, os dividendos sairiam de 3,7 bilhões para 3 bilhões e cairiam de 4,2% para 3,4%. Mas também se fala que pode ser uma política de 40% do lucro líquido, o que rebaixaria mais ainda, né, para 1,8 bilhão em dividendos, ou seja, cairia de 3,4 para 2,1. E no pior cenário, pode ser que o governo federal decida que o pagamento vai ser o mínimo previsto em lei, o mínimo legal de 25% do lucro líquido, e isso resultaria em 1,1 bilhão com dividend yield de 1,3%. Caso isso venha a se confirmar, né, acredito que isso pode sim fazer preço em Petrobras e pode sim jogar a Petrobras para baixo. Até 22, a gente vai virar no gráfico no final do vídeo. Os analistas do Goldman Sachs disseram em nota recente que também modelam uma política de dividendos de
40% do fluxo de caixa, enquanto os principais produtores de petróleo devem alocar de 40% a 50%. Então, Goldman Sachs acredita também nessa política, que o dividend yield seria de 2,1%. Vamos para o gráfico? Dá uma olhadinha? Bom, o que falar de Petrobras pós-pandemia, né? 550% em 870 dias, mais ou menos, né? Aproximadamente aí 2 anos e meio, né? Aproximadamente. Uma alta muito forte. E olhando aqui agora, esse aqui é um gráfico semanal, nós podemos perceber que Petrobras fez máxima histórica recentemente, tá? Recentemente, né? E essa semana vem puxando uma alta aí já de 2,17%. Vamos ver aqui no diário. Então olha só, Petrobras fez máxima histórica no dia 21 de junho, tá? Então está nas suas máximas, né? Podemos considerar isso aqui como uma pernada de alta e está vendo uma leve correção, é uma correção muito leve, tá? Essa correção deveria aprofundar mais, mas também podemos considerar somente essa última pernada, né? Quanto menor a pernada, mais fraco o movimento, né? Então, Petrobras, caso ela venha fazer uma correção, então respondendo ao meu amigo Cledivaldo, né? Vejo como possíveis alvos 26,99, 25,44 e 23,89, tá? No R$22, R$22 estaria aproximadamente aqui, né? R$22 estaria aqui. Teria que ser uma correção bem profunda de até 75% de correção dessa última pernada de alta de Petrobras, tá? Então, realmente seria uma correção muito profunda mesmo. E ela deixou no diário um sinal gráfico muito interessante, né, que projeta até 30,23 seria o alvo de Petrobras para agora ainda, para nesse mês de julho para começo de agosto, podendo chegar lá na sua máxima histórica de R$32. Então, meu amigo Cledivaldo, Petrobras pode vir a 22? Pode vir, mas talvez não por agora. Aguardar os resultados que vai sair agora em agosto e aguardar a política de dividendos, porque isso com certeza irá fazer preço em Petrobras. E você investe em Petrobras? Você pensa em entrar em Petrobras? Está pensando em vender, que está chegando agora nas suas máximas históricas? Deixe aí no comentário o que você está pensando em fazer com o Petrobras. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o link com seus amigos e deixe o seu like. Valeu, milionário, e até a próxima!